E a palavra desta noite, para o nosso coração, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, e no versículo de número 2. Marcos, capítulo 9, e versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Este texto sagrado, ele nos fala da transfiguração de Jesus. E eu tenho como tema para nossa reflexão desta noite o esplendor da transfiguração. Glória a Deus. No momento da transfiguração de Jesus, foi um momento espetacular, um momento vivido com bastante ênfase, tanto por Jesus, como pelos seus discípulos. No versículo que nós lemos, o texto nos diz que 6 dias depois, Jesus convidou Pedro, Tiago e a João. 6 dias depois de quê? 6 dias depois que Jesus anunciou a sua paixão. Ou seja, 6 dias depois que Jesus disse para os seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem morresse, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse em poder e glória. Aleluia. E Jesus, no momento que ele estava ali naquela montanha, porque todo o episódio da transfiguração ele ocorreu em cima de uma montanha. Jesus subiu ali com Pedro, Tiago e João para aquele momento histórico, um momento que nós podemos considerar como um divisor de águas no Evangelho, na vida da humanidade, porque naquele momento os seus discípulos ouviram de uma maneira diferente de tudo que eles já tinham ouvido de Jesus, de todos os momentos que eles tinham participado com Jesus. Eles ainda não tinham visto Jesus de uma maneira espetacular. A Bíblia diz que no momento da transfiguração, o rosto de Jesus Cristo brilhava mais do que a luz do sol ao meio-dia. A Bíblia diz que as suas vestes, que eram brancas, elas ficaram resplandecentes como a luz. Foi um momento maravilhoso, foi um momento tão espetacular que trouxe medo a Pedro, a Tiago e a João. Eles ficaram temerosos de tudo aquilo que eles viram. Louvado seja Deus. Jesus, naquele momento, ele mostrava para os seus discípulos a sua divindade. Os discípulos o conheciam também como homem, mas ali Jesus mostrava para os seus discípulos a sua divindade. Ele mostrava que ele estava no mundo, mas que ele não era deste mundo, que ele era um homem diferente. Ele
espiritual, o seu corpo transfigurado, aleluia, em forma de Deus. Glória a Deus. E eu quero lhe falar de 3 propósitos da transfiguração. 3 propósitos daquele momento espetacular. O primeiro, resposta de ânimo. Jesus queria mostrar para os seus discípulos a sua divindade. Os seus discípulos estavam desfalecidos, e aquele momento serviu como uma injeção de ânimo, porque seus discípulos o viram transfigurar de uma forma espetacular, a ponto do seu rosto brilhar em uma luz intensa. Jesus estava mostrando a necessidade de ter ânimo na caminhada. Jesus estava mostrando a necessidade de acreditar na história da cruz, de vivenciar a verdade que ele representa. Jesus estava mostrando o resplendor da sua glória para os seus discípulos, e é necessário que nós acreditemos, é necessário que nós vivamos isso, para que nós podemos estar fortalecidos nesta caminhada rumo ao cruz do Calvário. Milhares de pessoas estão desfalecendo, milhares de pessoas estão olhando para um Cristo morto, um Cristo que não resplandeceu, um Cristo que está pregado na parede, um Cristo que está no pescoço no crucifixo. Mas Jesus estava preocupado em mostrar um Cristo resplandecente, um Cristo de poder, um Cristo de vitória. Aleluia! Glória a Deus. Segunda proposta da transfiguração: mostrar sua divindade. Jesus estava em esplendor. Agora ele mostrou para os seus discípulos que ele era divino, que ele não era um homem natural. Os discípulos não tinham visto nada igual naquele momento. Eles tinham olhado Jesus curar os enfermos com uma palavra de autoridade. Quando aquele leproso se ajoelhou aos seus pés, quando ele desceu do monte, depois dele citar o sermão do monte, aquele leproso se prostrou diante dele e o adorou. E Jesus: o que é que tu queres? Ele disse: eu quero ser limpo. Aí Jesus disse: pois ser limpo. Os discípulos olharam Jesus dizer para aquele leproso ser limpo. Os discípulos olharam Jesus voltar, quando Bartimeu clamou: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele chegou até Bartimeu e disse: o que é que tu queres, cego? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Ele disse: pois vê. Aleluia. Os discípulos contemplaram Jesus em forma de carne, e quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele ordenou que tirasse a pedra, e ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Os discípulos o viram como Deus em forma de carne, mas lá na hora da transfiguração não. Eles ficaram com medo do que eles viram. O poder de Deus manifestado em Jesus Cristo. Aleluia. Deus estava ali com ele. Jesus estava resplandecendo como uma luz, mais brilhante do que o sol. Louvado seja Deus. É esse o Jesus que promete salvação. É esse o Jesus que promete libertação. É este o Jesus que promete uma morada nos céus. É este o Jesus que promete transformação de vida através do seu sangue.
propósito da transfiguração? A confirmação da sua missão. No momento da transfiguração, houve uma confirmação da sua missão. Foi bradada uma voz dos altos céus, dizendo: este é meu filho amado. Ouviu? Ouça-o. João Batista viu uma pomba descer na cabeça de Jesus como forma do Espírito Santo. E ali também estava aquela voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, aleluia. E lá na hora da transfiguração, a mesma voz: esse é meu filho amado. Era um propósito da transfiguração, a confirmação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Era o propósito da transfiguração, a confirmação do ministério de poder de Jesus na terra. Era um dos propósitos da transfiguração, a confirmação da divindade poderosa de Jesus Cristo. A transfiguração é um grito de Deus para nós não desanimarmos, para nós não desfalecermos. A transfiguração é um grito de socorro para a humanidade que vive sem rumo, a humanidade que vive sem propósitos, que vive sem direção, acreditando em deuses que não pode fazer nada, acreditando em teologias falidas que não levam a lugar nenhum, acreditando em teorias que não podem levar o homem ao encontro com o Senhor. A transfiguração é um grito de socorro dentro da nossa alma. A transfiguração é um grito que nos mostra que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo vem buscar um povo lavado, comprado e redimido pelo seu sangue. Glória a Deus. A transfiguração é um grito de socorro para a nossa alma. Ele nos mostrou quem Ele é na eternidade. Ele me mostrou o poder da sua divindade em forma espiritual, em um corpo glorificado. Por isso que é necessário nós acreditarmos na história da cruz. É necessário deixarmos de andarmos sem rumo, buscarmos um rumo. Parece que está tudo bem na nossa vida, mas não está. Quando a morte chega, aí é que vai se sentir uma necessidade de comunhão. Quando a enfermidade chega, é que o homem vai procurar uma comunhão com Deus, é que o homem vai buscar um auxílio em Deus. Mas Jesus, Ele não prega isso. O Evangelho, ele não prega isso. O Evangelho, ele traz a comunhão através da aceitação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o cenário da transfiguração é um cenário de glória para todos aqueles que desejam Jesus, para todos aqueles que querem viver uma vida de paz, de amor e de esperança com Ele. Glória a Deus. Coloque sua esperança nele, não somente de boca. Muitas pessoas estão dizendo: eu acredito em Cristo, mas os seus passos estão caminhando no caminho oposto,
Porque os seguidores de Cristo têm que ter característica dele. Os seguidores de Cristo têm que ter gestos dele. Tem que ter o cheiro dele. O aroma da salvação. A fidelidade. Os seguidores de Cristo têm que ter a postura dele. Glória a Deus. Aleluia. A boca que fala falsamente, a vida depravada, isso afasta o homem de Deus. Mas Jesus, Ele está aqui nesta noite, trazendo a esperança para você que ouve a palavra de Deus, que deseja viver o Evangelho de Cristo na sua vida. Jesus é a única esperança. Glória a Deus.